1 Chroniques chapitre 1 verset 6 à 7. Capítulo 1, no verso 6 até 7. Et ce fit là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Bons applausos. Mets ta boca bien. A oferta Offrande que o rei Salomão au roi Salomon. deu a Deus. Apesaka na Nzambe. Que sempre falamos, Salomão deu oferta. Tolo- Deu oferta a Deus. Deu oferta a Deus. Foi holocaustos. Tolobelaka mingi Salomon apesa offrande na Nzambe, apesa offrande ezalaki holocauste. Depois de subir no trono, Après kovanda na trône, tornou rei. akomi roi. Subiu no trono Amati na trône, como rei. lokola roi. Salomão Salomon pegou 1000 animais, azui banyama 1000. levou na montanha Amemi na montagne com seu povo, na peuple na ye, deu sacrifício, apesi sacrifice oferta offrande de 1000 ya 1000 holocausto a Deus. holocauste na Nzambe. Ele não tinha problema, Yazaki na problème. ele não teve a chorar, Azabalo late. ele não tinha luta, Azaki na bitumba. mas subiu no trono, Mamati na trône, disse: vou dar na oferta, opesa mas offrande. a oferta que eu vou dar a Deus Offrande na kopesa na é Nzambe. o holocausto. Eza holocauste. Leia o que a Bíblia diz, depois de dar. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Bons aplausos. Mets ta boca bien. Salomão Salomon sabia ayebaka as falhas do seu pai Davi ba faute ya papa ne David. quando estava no trono. Tango azaki na trône. E ele entendeu, Ye a comprendre assim que eu tornei rei, lokola nga na komi roi, preciso mais de sabedoria nazala suna posa ya sagesse para makasi. conseguir Pona koka dirigir ko diriger este povo. peuple oyo. Sem a sabedoria, Sans sagesse, não vou conseguir nada. na koka eloko te. Não vou conseguir dirigir este povo. Na koka ko diriger peuple oyo. Ele precisava da sabedoria. Ya azaki na posa sagesse. Mais de sabedoria no Sagesse seu koleka. ministério, no trono, Na kata ministère no na seu trône. trabalho. Na musala na ye. A Bíblia diz: Bible lobi. quando deu 1000 holocaustos a Deus, Tango apesi 1000 holocauste na na Nzambe. mesma noite, Na meme butu. Deus apareceu, Nzambe abimeli ye. perguntou-lhe Atuni ye. o que é que precisa. Oza na posa nini? Deus se deslocou, Nzambe alongo. foi até ao Salomão Aketi pa Salomon. e perguntou o que ele precisava, Atuni eloko noza na ngoposa. porque Deus Po Nzambe viu amoni holocausto holocauste. que ele deu a Deus, Oyo apesi na Nzambe. e Deus lhe perguntou Pe Nzambe atuni o que é que precisa. eloko noza na ngoposa. Assim que você está no trono, Ndenge oza na trône. disse Deus: Albi Nzambe. falta-me a sabedoria. Nazozanga sagesse. Você Yo. falta de alguma coisa Ozozanga eloko moko. no seu Na trabalho, musala na yo. naquilo que você faz. Na oyo yo salaka. Você precisa de um convite especial de Deus Yo oza na posa para invitation. que Deus possa se deslocar, Po Nzambe a déplacer. vir ter contigo, Aya okutana na yo. para você receber Po yo zoa. o que está a faltar agora. Oyo ozozanga sikoyo. Deus não vai se deslocar à toa. Nzambe akoti se déplacer pamba te. Não virão só assim, Akoya pamba te. porque você está a jejuar, Po yo porque você está a orar. po yo ozosambela. Você tem que dar uma boa oferta Po esengelo peso fone que malamu. se chama Oyo babengi holocausto. holocauste. Bons aplausos. Beta boca bien. É uma oferta, Ezo fande moko. mas diferente das outras. Mais a différente na bo fande. Essa aqui se chama holocausto. Oye bengami holocauste. É uma oferta Ezo fande moko. que abre o céu para você receber o favor de Deus E fongola lola poso a faveur a Nzambe. e para você Pe pona yo. fazer deslocar o teu Criador Po efe déplacer mokeli na yo. para te dar Po apesa o yo. que ninguém O mutute. é capaz Aza capable. de te dar Ya kopesa yo. aqui na terra. Awa na mabele. Holocausto. Holocauste. É a última
última coisa que você pode fazer. Ezelo kasuka yo sengelo sala. É a última coisa que você pode dar a Deus. Ezelo kasuka yo sengelo pesa na nzambe. Para receber Pozwa o que você falta. oyo zozanga. Bons aplausos. Beta maboko. Primícia Premise é o segundo tipo da oferta. eza deuxième type ya offrande. Quer dizer, Elingo loba a primeira oferta minha. premier offrande nanga. Primícia. Premise. Olha minha aqui, Fred. Talanga liboso. Se você conseguiu emprego, Soki yo ozumu sala. você não estava a trabalhar. Obando sala te. Deus fez a graça. Nzamba salo grâce. Você conseguiu emprego. Yo ozumu sala. O primeiro salário. Salaire à liboso. O primeiro salário Salaire à liboso. que você vai receber Oyo kozwa kuna. é primícia. Eza É premise. a oferta Eza offrande. de trazer na igreja. Ya komema na église. Não pode gastar. Okoko dépensa ngote. Só pode tirar dinheiro de transporte. Okoki kolongola kaka mbongo ya transport. Você recebeu o salário de 250 mil. Ozwi salaire à 250 000. Vai calcular o transporte durante um mês. O calcule transport pendant un mois. É 7 mil. Eza 7 000. Tira só o transporte de 7 mil. Longola ka transport à 7 000. O salário que você recebeu pela primeira vez Salaire oyo ozwi pour la première fois. é primícia. Eza premise. Não pode gastar. Oko dépensa ngote. É uma oferta Eza offrande a Deus. na nzambe. Se você Soki yo quer prosperar olingo prospérer neste trabalho, na mosala oyo. vamos na Bíblia. Toke na Bible. Deuteronômio 26, Deutéronome chapitre 26, verso 1 premier verset. até o verso 4. Tu n'as verset 4. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te há de dar em raça, e dela tomares posse e ali habitares, tomarás as primícias de todos os frutos que colheres da terra que teu Deus te deu. Pô-los as no cesto e apresenta-los as no lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido para aí habitar o seu nome. Apresenta-te ao sacerdote de serviço nessa altura e diz-lhe: declaro hoje perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor tinha jurado a nossos pais que nos havia de dar. O sacerdote receberá o cesto da tua mão e o depositará diante do altar do Senhor teu Deus. Bons aplausos pela palavra. Beta boka bien pona lobana nzambe. Deus Nzambe está levando povo azomema peuple. sair na escravidão Babimi para a esclavagisme. terra prometida. Po batina terre promise. Antes de chegarem, Avant bakoma. chegaram próximo, Bakomi pemende. Deus diz ao povo: Nzambe biso peuple. assim que vão entrar Ndenge bakokota nesta terra, na mboka wana. vocês, Bino os primeiros frutos ba fruit ya liboso da terra, ya mboka ya babele. depois de semear, Après qu'on sème. os primeiros frutos Ba premier fruit é trazer eza komema ao templo, na temple. entregar ao sacerdote. Kopesa na sacrificateur. Você quando vai trazer a primícia, Tango yo komema prémisse. vai declarar Oko déclarer. a trajetória da sua vida. Onde você saiu, Esiko bimi. o caminho que Deus te levou, Nzela nzamba memi. onde está, Esiko o zali. que você conseguiu, Oyo koki e kozwa. depois entrega a primícia ao sacerdote. Après pesa prémisse na sacrificateur. Aleluia. Amen. Estás a ver na maneira que irmão Patrick começou a vender dendo lá fora. Omoni molinge ndenge frère partir banoteka dendo libanda. O primeiro dia, Premier jour abanda koteka. quando começou a vender, Tanga bandi koteka. depois de vender, Après koteka. ele deveria calcular, Asengele ka calculer. tirar lucro. Alongoli intérêt. Primeiro lucro, Premier intérêt. trazer aqui. Ameme en église. não é gastar. Eza po ayete a dépenser te. Ele
precisa da prosperidade. Azana posa prosperité. É um exemplo para nós todos. Esse exemplo para biso. Precisamos da prosperidade. Tozana posa prosperité. Não queremos trazer primícia. Mais tolingite comme ma prémisse. Se alguém trazer primícia na igreja, Ce qui muta même prémisse quer dizer, Deus, Nzambe, início ebandeli até ao fim deste negócio a você. Ebandeli pesuka ya A minha prosperidade depende de você. Prosperidade é de todas as lutas que virá, você esteja em frente. Tudo entrego na sua mão. O meu trabalho na sua mão. Não vou comer eu o que eu ganhei pela primeira vez. Entrego a você, Deus come. Você começou a fazer negócio. Tinha fundo de 100 mil. Você comprou mercadoria. Quando vai chegar antes de vender, bate a máquina. Hoje é o primeiro dia. Segunda-feira vai ser o primeiro dia. Vou começar a vender. Fiz compra de 100 mil. Quando vou vender, vai sair 125 mil. Significa o lucro é de 25 mil. Quando você vai na praça vender, se você vender 30 mil no primeiro dia, tira o 25 mil, traz já na igreja. Quer dizer, Deus, início até ao fim deste negócio a você. Todas as lutas que virá, você. Tudo você. É por isso eu não quero comer nada. Você come primeiro. Muita gente quando consegue trabalho sabe da primícia, não quer trazer. Quando haverá lutas, pastor, no meu trabalho o patrão quer me chutar, mas Deus não está lá no teu trabalho. Quem comeu primeiro? Atribos. Todo filho quando consegue emprego, o primeiro salário é trazer ao tio, ou ao pai, ou à tia. Deus sabe. Pode trazer o seu salário ao teu tio. O tio pode se alegrar na sua presença. Mas você não sabe o que está a dizer embaixo do coração. É por isso Deus disse: não leva a mão no tio, leva a mim. Porque a luta que virá no seu trabalho, o tio não vai conseguir dar a solução. Quando o colega vai começar a te combater, quando o colega irá na casa do quimandeiro para te detar mbaço no pé, para você não vir mais trabalhar, o teu tio que comeu primeiro não vai conseguir te defender. Traga a Deus. Alguém está entendendo? São ensinamentos. Se nós, na verdade, precisamos da prosperidade naquilo que nós fizemos. Se você trabalha, nunca deu primícia, tem que arranjar um salário, trazer como primícia. Alguém ouviu? Você trabalha, nunca deu primícia a Deus. Você tem que arranjar um salário, trazer como primícia. Se você faz negócio, não sabe mais calcular, arranja um valor, uma coisa, traz como primícia para começar um novo início. Nouveau départ. Imagine, o primeiro salário você deu ao tio. Premier salaire yo pese panoko.
O dia que vai perder o emprego. Se você dizer ao tio, me soltaram no emprego, não estou a trabalhar mais. Imagina na maneira que o tio vai se preocupar. E se fosse Deus que comeu a primícia? Olha, tá lá. Todo janeiro, janvier, quando chega janeiro, novo ano, janvier, dia 31, calhou terça-feira. Le 30 est tombé que mardi. Dia 31 de dezembro, calhou terça-feira. Le 31 décembre est tombé. Dormimos na igreja na vigília. Na quarta você não foi trabalhar. Não foste vender. O primeiro dia, premier jour, que você irá na praça para vender todo o dinheiro e trazer primícia. Primícia se chama primícia do ano. Deus, meu trabalho neste ano 2020, nas suas santas mãos. Diga ao seu próximo, primícia. Você semeou na lava, na bilanga. Quando vai dar frutos, tudo, primeiros frutos, e trazer na igreja é de Deus. É uma oferta que se chama primícia. Você trabalha, nunca deu nada no teu tio. Nunca comprou nada para ele. Você tem problema no trabalho, tá aí, tio tem um problema, tio vai dizer, na tua atrás vai dizer, e você uma vez já me ofereceu o quê? Então você perdeu o trabalho, então o que eu tenho a ver no seu trabalho? Porque nunca comeu nada. Isso que acontece com Deus. Diga ao seu próximo primícia, diga-lhe. Fala bem, primícia. Bons aplausos. Dans Proverbes chapitre 3 verset 9. Provérbios capítulo 3 no verso 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Bons aplausos, bons aplausos. Bien. Nzambe Deus aloba na baton oyo basalaka dizia nas pessoas que trabalham bapesa e premiste que nunca lhe deram a primícia. naba o basala ate E também aqueles que não trabalham estão à procura de naba o emprego. batekaka Mesmo aquele que vende bapesa premiste nunca deram a primícia. naba o batekate baluka bafomba Mesmo baoteka aqueles que não vendem estão à procura de fundo para abi começar a vender. honorenga Nzambe Deus disse: honra-me, Senhor, na premise na yo na sua primícia. soko gagner Se você ganhar, oyelinga você traz, honorenga vais me honrar. otsenga na place lokumu na musala na o Vais me colocar num lugar de honra no teu trabalho. otsenga na place ya lokumu na commerce na Me o colocaste no lugar de honra no teu comércio. otsenga na place lokumu na banzela na yo Me colocaste no lugar de honra nos teus caminhos. Diga ao seu próximo, honra Deus com a sua primícia. Diga-lhe. Bons aplausos. O filho de Deus deve saber as ofertas. C'est na verdade que ele prosperar nos seus afazeres. C'est na verdade que ele enfrente no seu trabalho. C'est na verdade que ele avançar. Deve saber das ofertas. Levantemos. Peça perdão a Deus porque você comeu o que é de Deus. A primícia.
E agora tem muita luta no seu negócio, não há avanço, não há prosperidade. Soko bitumbe telemi na commerce na yo avancement zate. A prosperidade Prospérité é o desejo de Deus. eza posa ya Nzambe. Deus quer que você prospere. Nzambe lingi yo prospérer. Mas primícia. Mais prémisse. Levanta as mãos. Toma bolo. Ora a Deus. Sambela. Oremos em nome poderoso de Jesus. Tobonda na koma ngona Yesu. Aleluia, 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 aleluia.